Esta é uma mensagem trazida pelo Centro Cristão da cidade. Bem-vindo a casa! Queria compartilhar com vocês uma palavra e o título que eu dei a esta palavra é Separação Divina. Separação Divina. E queria ler em Êxodo, no capítulo 14, versículo 19 a 22. Vou ler na nova versão internacional, mas Êxodo, capítulo 14, versículo 19 a 22, separação divina. Diz à pessoa que está ao teu lado, separação divina. Versículo 19, a seguir o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou, separou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Esta é uma passagem que até as pessoas que não estão muito familiarizadas com a Bíblia já ouviram falar, pelo menos da história, já ouviram falar, a famosa história em que Deus, de uma maneira sobrenatural, divide o mar vermelho, criando uma zona de terra seca, onde os israelitas passaram ao fugir, ao tentarem se distanciar dos exércitos do Egito que os perseguiam, depois de Faraó ter permitido a libertação do povo, que durante 4 séculos esteve subjugado ao domínio egito. Então, mais ou menos, todas as pessoas estão familiarizadas com esta história, já ouviram falar que estes israelitas, depois, como eu disse, de 4 séculos de escravatura, 4 séculos de domínio sobre eles por parte do Egito, estavam a sair de algo que para eles era frustrante, que era a condição de escravo, mas que no fundo era tudo aquilo que eles tinham conhecido até à altura, porque não havia ninguém com mais de 4 séculos de existência naquela nação. Então, as pessoas que estavam a sair do Egito, eles estavam a deixar alguma coisa que era frustrante e limitativo para eles, mas era a única coisa que eles tinham conhecido até agora, e estavam-se a dirigir para alguma coisa empolgante, que era uma terra prometida, mas que no fundo era desconhecida para eles e que criava, como é lógico, como criam todas as coisas desconhecidas, criaram alguma perplexidade. E eles estavam naquela tensão entre deixar uma coisa que não é boa, mas que era tudo aquilo que eles tinham, para uma coisa que supostamente era melhor, mas que eles não sabiam o que é que era. E eu creio que algumas pessoas aqui nesta manhã se calhar identificam-se, ou se calhar até estão a passar por alguma coisa assim. Uma fase de mudança, uma fase de deixar alguma coisa que não é boa, alguma coisa que não é o ideal, não é aquilo que sonham, não é aquilo que desejavam para a vida deles, mas no fundo era tudo aquilo que eles tinham, é tudo aquilo que experimentaram, e estão em transição, em mudança para alguma coisa que é nova, para alguma coisa que promete ser melhor, mas que é completamente desconhecida para vocês e cria aquela tensão, aquela perplexidade, aquela, uau, como é que vai ser? Será que vai ser melhor? Será que aquilo que eu vou deixar realmente é pior do que aquilo que eu vou... Não é? E era assim que eles estavam. Nós, a séculos e séculos de distância, podemos dizer, estes palermas, então como é que... Mas sabem, eles sempre, eles nasceram, foram criados naquele ambiente. Era tudo o que eles sabiam. Era assim que eles nunca tinham vivido em liberdade. Eles nunca tinham vivido em liberdade. O povo já tinha vivido em liberdade, mas aquelas pessoas nunca tinham. A única coisa que ouviram de liberdade e de uma nação livre eram as histórias que os pais e os avós eventualmente lhes contaram.
E então eles estavam a ser dirigidos para alguma coisa, que era uma terra prometida, que Deus tinha prometido ao trisavô e lá atrás, chamado Abraão, e e era uma terra fantástica, mas a realidade é que eles ainda não estavam lá, eles estavam ali a deixar uma, que era tudo o que tinham, embora não gostassem, para outra, que era a grande promessa, mas que eles não sabiam o que é que era. Estava aquela tensão, aquela separação, aquela perplexidade. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos na nossa vida, em fases de eu quero deixar isto não é de certeza o melhor para mim, mas no fundo é tudo aquilo que nós temos, foi tudo aquilo que nós experimentamos para alguma coisa que é nova, mas que nós não conhecemos e que cria ansiedade e perplexidade em relação ao futuro. Era assim que eles estavam e é assim que se calhar muitos de nós estamos a sair de uma situação e entrar noutra. Não é? A nossa vida é feita tantas vezes disto, não é? Saímos de uma situação para entrar noutra e naquele processo em que a gente está a sair de uma coisa e entrar noutra, existe toda aquela tensão e aquela perplexidade. E um momento de transição, um momento de separação. Sabem, grandeza é sempre precedida por separação. Nesta passagem, Moisés lidera o povo desde a saída do Egito, separação. Sair do Egito, separar do Egito até à terra prometida. E a Bíblia diz que havia um anjo e uma nuvem que ia à frente deles e que depois passou para trás deles. Vocês leram como eu li, não é? Ia um anjo e uma nuvem, que era tipo um guia, não é? Ia à frente deles e que de repente passou para trás deles e diz que fez separação entre eles e os exércitos egípcios que os perseguiam. E saiu da frente de os guiar e passou para trás para os separar, certo? Está lá escrito. E diz que depois enfrentaram um mar, que era o Mar Vermelho, que era impossível eles atravessarem aquilo. E diz que Deus separou as águas de maneira a que eles conseguiram passar entre duas paredes de água em terra seca. Então Deus fez separação. Então temos aqui uma passagem que fala-nos de 3 separações. Deus separou o povo da escravidão do Egito para uma terra prometida. Deus passou o seu anjo e uma coluna de nuvem da frente para trás para separar o povo dos egípcios, e Deus separou as águas do Mar Vermelho para eles separar. Temos aqui uma passagem de separação. Separação. Ou seja, os egípcios perseguidores foram separados do povo, primeiro por uma coluna de nuvem e por um anjo, e depois mais tarde o mar se abriu e eles passaram, e depois os egípcios sucumbiram porque o mar se fechou. E toda a gente conhece mais ou menos esta passagem. Esta é uma passagem de separação. Bem, alguns estão a pensar, bem, o pastor está a validar eu deixar a minha mulher e eu deixar o meu marido. Há separações divinas. Não, não é isso que eu estou a dizer. Não ponhas o teu egoísmo a pôr coisas na minha boca. Alô? Não é isso que eu estou a dizer. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus juntou não separe o homem. Certo? Não separe o homem aquilo que Deus juntou. Então, aquilo que Deus junta, o homem não pode separar. É trágico quando o homem tenta separar aquilo que Deus junta. Nunca te envolvas em separar nada que Deus junta. Porque é trágico para ti. Não nos vamos envolver em separar nada que Deus junta. Não contribuas para que aquilo que Deus junta se separe. Não contribuas para que ninguém deixe os caminhos de Deus. Não contribuas para que ninguém abdique da sua fé. É por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que por causa deles a fé de muitos se escandalizar. Porquê? Porque aquilo que Deus junta não separa o homem. Não contribuas para que ninguém se separe daquilo que Deus junta. Não contribuas para que ninguém se separe de Deus. Não contribuas para ninguém se separar daquilo que Deus junta. Não contribuas para que nenhum casamento se desfaça. Não contribuas. Ei, eu não sou nenhum dogmático nessa, mas eu quero contribuir para que aquilo que Deus junte continue junto. Mesmo que não seja a minha responsabilidade, eu não quero contribuir para que aquilo que Deus junte seja separado. E se Deus junta,
pessoas à igreja. Eu não quero contribuir para que pessoas deixem a igreja. Eu quero contribuir para que pessoas se juntem, porque aquilo que Deus junta não separa o homem. Mas o contrário também é verdade. Aquilo que Deus separa não junta o homem. Se a primeira é verdade, se aquilo que Deus junta o homem não pode separar, aquilo que Deus separa o homem não pode juntar. Não junta o homem aquilo que Deus separa. Já pensaram nisso? Porque há coisas que Deus separa e que não é permitido ao homem juntar. Há uma palavra na Bíblia que se calhar a maioria das pessoas não entende o significado, que é a palavra santificar. Vocês sabem o que quer dizer a palavra santificar? Separar. Aquilo que Deus santifica, o homem não pode contaminar. Ou seja, aquilo que Deus separa, o homem não pode. Alô? Tudo acordado ou não? Aqui a primeira fila, está tudo acordado? Tudo a tirar notas, tudo a tirar notas. Ei, aquilo que Deus junta não separa o homem, e aquilo que Deus separa não junte o homem. Nós metemos-nos em trabalhos quando tentamos separar aquilo que Deus juntou, ou quando tentamos juntar aquilo que Deus separou. Nós metemos em trabalhos sérios. E esta história fala exatamente de coisas que Deus separou e que Deus não permite que o homem junte. E há uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro aliás, 3 coisas, esta é a primeira nesta passagem, que é a característica distinta. Todos nós temos uma característica distinta, aquilo que nos distingue de todos os outros. Nós vivemos numa sociedade em que há uma tensão e uma pressão para as pessoas adquirirem comportamentos similares. Aquela pessoa veste-se assim, eu tenho que vestir assim. Aquela pessoa tem eu tenho a chamada pressão social, a pressão do grupo. E sabem, isso muitas vezes anula as marcas e características distintas que as pessoas têm e que são únicas. Foi Deus que colocou na nossa vida. As coisas que em ti te fazem diferente são as coisas que te vão conduzir ao teu destino. Não são as coisas iguais a toda a gente. São aquelas que te fazem diferente. E muitas vezes são essas coisas que nós nos envergonhamos e que nós tentamos mudar. Aquelas que nos fazem diferentes dos outros. Mas eu quero dizer que são essas coisas que Deus quer usar para te conduzir ao teu destino. As coisas acerca de ti que muitas vezes te embaraçam são as coisas que Deus te deu para fazeres uma diferença no teu mundo. Por exemplo, o exemplo do povo de Israel. Sabem, Deus nunca teve intenção que Israel tivesse um rei. Sabiam disso? Deus nunca quis que Israel tivesse um rei. No entanto, eles fartaram-se de pedir um rei. Porquê? Porque todas as outras nações tinham um rei. E eles diziam, todas as outras nações têm... Portugal tem um rei. Espanha tem um rei. Inglaterra tem uma rainha. E nós, israelitas, não temos nada. E eles tiveram um rei, mas nunca foi, e partiu o coração de Deus. Porque Deus, quando criou Israel, e sabem, Israel, a nação escolhida por Deus na altura, ele tinha um plano distinto entre as nações. Ele não queria que fosse mais uma como todas as outras, era distinta. E uma das características é, vocês não precisam de um rei, vocês já têm um rei. Ou seja, aquilo que os distinguia dos outros, no fundo foi aquilo que eles quiseram mudar. Dá-nos um rei, toda a gente tem um rei, dá-nos um rei, toda a gente tem um rei. E sabem, quantas vezes as nossas reclamações são acerca das nossas distinções, daquilo que nos distingue dos outros. E toda a gente tem e eu não tenho, e toda a gente faz e eu não faço, e toda a gente vai e eu não vou. E estamos a reclamar e a reclamar. E deixa-me dizer, se calhar aquilo que te distingue é exatamente aquilo que Deus quer usar para deixares uma marca deste mundo. Não anules a marca de distinção que tu tens na tua vida. E às vezes nós desejamos tanto ser igual a toda a gente. Sabem? Moisés, ele esteve 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Separado do seu povo, para se tornar no libertador do seu povo. Já repararam? Foi alguém que teve 40 anos fora, que foi usado por Deus para libertar os outros. Não foi quem estava lá, na molhada, foi quem estava separado.
E Moisés fartou-se de reclamar. 40 anos, sozinho, abandonado, sem ninguém, gago. 40 anos separados, sabem? Deus retirou Moisés do Egito, separou, tirou-o do conforto, da companhia, do espírito familiar com a escravatura. Porque estar habituado ao Egito poderia ser uma desvantagem para a mudança, para a liberdade. Às vezes estamos tão habituados àquilo que é normal que acabamos por perder a vantagem de querer mudar. Pois, mas sempre fui quem já? Eu sempre fui assim. As coisas sempre foram assim. Quem é que já ouviu falar disto? Sempre foi assim que se fez. Eu sempre fui. O sempre foi assim. Estamos tão habituados. Às vezes não gostamos, mas estamos tão habituados. Às vezes temos uma insatisfação, mas estamos tão habituados. Sempre foi assim. E acabamos por nos acomodar. Sabem, se não houvesse alguém que tivesse 40 anos fora, dificilmente alguém de dentro acomodado. Sabe, um acomodado nunca faz uma revolução. A não ser que haja alguém que percebe que há uma marca distinta e que não se resigna. E diz assim, não, Deus não me criou para isto. Deus não me criou. Deus deu-me uma característica diferente. Deus criou esta nação. Deus prometeu esta nação ao meu pai Abraão. Não foi para estar a servir os egípcios. Foi para ser uma bênção para as nações. Deus prometeu ao meu bisavô, trisavô Abraão, que Israel seria uma bênção para as nações e estamos a servir os egípcios e toda a gente, olha, pronto, é o que se pode arranjar. Quantas vezes nós nos conformamos em ser igual a toda a gente? É assim que é assim que sempre foi, é assim que a sociedade está, agora os tempos são diferentes, etc. Mas Deus quer criar uma separação. Diz assim, mas tu não és igual a toda a gente. Eu não te chamei para tu seres igual a toda a gente. Eu chamei-te porque tu és único. Eu criei-te único. Sabem, Deus não tem uma fábrica em série de criação de humanoides. Não é? De clones. Deus cria cada um de nós com características específicas, separados de todos os outros. Eu não sou igual ao Jonatas, o Jonatas não é igual ao Pacheco. Nós podemos ter coisas em comuns, mas há coisas que nos distinguem. Porquê? Porque foi Deus que nos criou exatamente assim. Sabem? A palavra santificar quer dizer isso, separar, é uma separação divina. Moisés liderou o povo na separação da escravatura. Sabem que Moisés tinha alguma experiência em questões de separações. Ele, com 3 meses de idade, foi separado da mãe. 3 meses. Foi colocado num cesto de junco, colocado no rio Nilo, onde estão nos crocodilos. E a mãe colocou-o num cesto, na esperança que alguém o encontrasse e o salvasse. Porquê? Porque por causa da multiplicação demográfica, não é, dos judeus, o faraó ficou um bocado aflito. Diz assim, bem, os judeus qualquer dia são mais que a gente e dão conta de nós. Então ele lançou uma política de controle da natalidade, que não era como preservativo. A política de controle de natalidade do faraó era matar todos os primogénitos. Tudo que era primogénito vai, pumba. Mas a mãe de Moisés quis salvá-lo e colocou-o num cesto e meteu o rio Nilo abaixo. E adivinhem logo, por acaso, quem é que encontrou o cesto com o bebê Moisés? A filha de Faraó. A filha de Faraó encontrou, e ele era tão bonito, que trouxe, sabem, é um bebê encontrar, aquela ligação encontrar, e pronto. E que foi criado como que se fosse um filho também de Faraó. Mas ele sabia o que era a separação deste pequenino. Separado da mãe. E sabem, a Bíblia indica que ele tinha consciência de que aquilo que ele estava a viver agora não tinha a ver com a sua origem. Ele estava a viver diferente daquilo que tinha sido a sua origem. Sabem? Ele tinha essa consciência. Esta separação não lhe era estranha. Ele sabe o que é viver num sítio. Eu sabia o que era viver num sítio, mas vir de outro. E eu sei que esta separação também não é estranha para alguns de nós. Alguns de nós sabemos o que é vivermos separados do nosso background. Sabemos o que é viver separado daquilo que eventualmente nos estava no sangue.
E eu acredito que Deus faz uma separação divina. Muitas vezes há pessoas que dizem assim, eu venho numa família onde nunca ninguém estudou. Mas olha, sabe, eu penso que comigo vai ser diferente. Eu penso que eu vou conseguir tirar a minha licenciatura. Sabem, há pessoas que vêm de famílias em que os pais sempre abandonaram os lares e os filhos foram criados sem a figura de pai. Mas há pessoas que dizem, não, mas eu penso que eu não vou ser de onde eu vim. Eu penso que eu vou ficar, eu vou ter um compromisso mesmo com todas as dificuldades com a minha família. Eu vou ver os meus filhos crescer. Há pessoas que vêm de famílias e de pais alcoólicos e de violência, mas que não se conformam e dizem, eu não quero ser de onde vim, eu quero ser também diferente. Eu não quero ter esse tipo de adição, eu quero ter outro tipo de adição. Eu quero ficar viciado no meu propósito na vida. Eu penso que eu posso deixar uma marca neste mundo, sabe? Eu penso que, como Moisés, há pessoas que estão a viver coisas hoje que é diferente daquilo de onde eles vieram, porque Deus fez uma separação. E há pessoas que usam sempre de onde vieram como desculpa para aquilo que são hoje. E nós hoje até vivemos numa sociedade onde tudo é justificado. Pois, porque eles vieram de pais assim, porque vieram de lares assados, porque vieram assim. Mas Deus quer fazer uma separação divina. Tu não tens que ser igual de onde tu vieste. Deus quer separar. Deus quer separar. E tu podes iniciar um ciclo diferente na tua família e na tua geração. Tu não tens que ser igual de onde viestes. Porquê? Porque Deus também faz separação. E aquilo que Deus separa, não junta o homem. Não tentes voltar de onde vieste. Não tentes voltar de onde vieste. Se Deus te separou, continua a viver com a separação divina. Tu não tens que ser igual de onde vieste. E Moisés sabia isso. Ele sabia de onde vinha, mas o estilo de vida dele hoje era completamente diferente daquilo de onde ele tinha vindo. Há uma separação. Moisés foi separado da sua mãe, educado no Egito, e esse conflito, sabem que foi este conflito que o levou a cometer um crime mais tarde? Porque ele viu um egípcio espancar um israelita e aquilo entrou em de onde eu vim, de onde eu estou, e aquilo mexeu com ele. E ele não fez bem em matar o egípcio. E teve que fugir para o deserto e acabou por ser separado também da educação que teve. Já repararam? Experimentado em separações. Ele podia dar assim, epá, eu não acerto uma, pá. Aos 3 meses sou rejeitado, sou educado, tenho uma sorte de ser... E agora nem consigo usufruir da educação e do privilégio que eu tive. Lá estou eu outra vez a ser recambiado para outro sítio. Vim de mal para melhor, agora vou de melhor para pior. A minha vida parece uma montanha russa. Quem é que já se sentiu assim? Mas sabem, Deus estava a prepará-lo. Deus estava a separá-lo. Deus estava a ensiná-lo a viver separado. Então, esse conflito levou a 40 anos no deserto. E foi no deserto que a Bíblia relata pela primeira vez Deus falar com ele. E é interessante que Deus aparece, como costuma aparecer normalmente, em arbustos a arder. Sempre passarem, vir um arbusto a arder, não chamem os bombeiros, é Deus a falar com vocês. E aparece um arbusto a arder. E aí começa, Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. E a primeira coisa que Deus lhe diz, o que é que é? Quem é que se lembra? Quem é que sabe? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é separado, santo. Qual é o lugar onde ele estava? Deserto? Deserto? E Deus disse, ei, tu estás no lugar, agora tu estás no ponto. Então tu estás exatamente onde eu quero. Agora tira a sandália. O lugar onde tu estás é santo. Ele jogava que não, o lugar onde eu estou é o pior lugar do mundo. O lugar onde eu estou isolado, eu estou sozinho, ninguém me liga, eu aqui não me safo. E Deus diz, não, tu estás no lugar certo. Às vezes nós estamos em posições em que pensamos, eu aqui não me safo, eu estou abandonado, assim não vai dar nada, até que Deus aparece e diz, tu estás no lugar certo. Eu estou a preparar-te para alguma coisa que tu não estás a ver bem o que é. E foi isso que Deus começou a dizer a Moisés. Moisés foi separado.
Foi separado. Moisés começou a arranjar desculpas, que não sabia falar, que era procurado para a justiça. Começou a arranjar as desculpas todas. Mas sabem uma coisa? Mas Deus disse, não, és tu mesmo, tu agora é que tu estás mesmo. Tu pensas que não estás preparado, tu pensas que é uma desvantagem, mas eu quero te dizer que essa característica distinta que tu tens e que tu pensas que é uma desvantagem, é exatamente isso que eu vou usar para libertar o meu povo. Aquilo que tu pensas que é uma desvantagem, para mim é uma vantagem. E há coisas na nossa vida que nós pensamos que é uma desvantagem para nós, mas que Deus diz, ei, não é uma desvantagem, para mim é uma vantagem. Eu posso usar aquilo que é único em ti para fazer alguma coisa que nunca foi feita. E foi isso que Deus disse a Moisés. E Deus quer nos separar da maneira como nós nos vemos para a maneira como Ele nos vê. E esta é uma separação que Deus quer fazer. Sabem, Moisés via-se como um falhado. Mas Deus olhou para ele e disse, não, tu vais ser o libertador. E a primeira separação que Deus fez na vida dele foi separar a maneira como ele se via a ele próprio da maneira como Deus vê a ele. E Deus quer fazer isso hoje contigo. Deus quer separar-te da maneira como tu estás a ver ou da maneira como os outros te veem a ti para a maneira como Deus te está a ver. E Ele quer fazer uma separação e diz, aquilo que Deus separou não junta o homem. Não te vejas como os outros vê, não te vejas a ti mesmo como tu te vês, vê como Deus te vê. Aquilo que Deus separou, não junta o homem. Sabem? Eu não sei se vocês estão a ver, mas há aqui um paralelo. Isto é poderoso. Há aqui um paralelo com Gênesis capítulo 1, com a criação. E sabem, no livro do Gênesis, na criação, Deus revela o seu caráter e como é que Ele funciona. Mais do que descrever como é que Ele cria, descreve como é que Ele funciona. E diz no capítulo 1, no versículo 1 a 4, diz assim, no princípio criou Deus, e reparem, os céus e a terra. Ele não diz criou Deus as coisas, diz criou Deus os céus e a terra. Não misturou, chamou coisas diferentes, separou, certo? Criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Diz que havia trevas sobre o abismo. Mas Deus não criou as trevas. Aliás, diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que Deus é a luz e nele não pode haver trevas. Deus não criou as trevas. Deus criou os céus e a terra. Mas Deus olhou e viu trevas. Mas Deus não criou as trevas. Deus não é o autor das trevas. Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor da confusão, Deus não é o autor da vergonha, Ele não pode criar aquilo que Ele não tem. Ele não criou as trevas, mas as trevas estavam lá. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus olhou e viu trevas. Ele não criou as trevas. Em Deus não há. Deus é a luz. Em Deus não há trevas. Sabem? Deus viu as trevas. E a seguir o que é que diz? E disse Deus, haja luz. Como é que Deus cria as coisas? Como é que Deus cria as coisas que tu vês? Como é que Deus cria? Falando. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus cria. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, quando fala, Deus cria. Então, algo acontece quando Deus fala, quando Deus diz. Como é que Deus cria aquilo que tu vês? Através daquilo que Ele fala. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus quer falar coisas sobre a tua vida hoje. Deus quer falar coisas sobre ti hoje. Deus quer criar coisas que ainda não existem em ti hoje. Deus quer, tu podes estar em trevas, tu podes estar a passar a maior confusão na tua vida, mas Deus tem uma palavra para ti hoje, para criar alguma coisa na tua vida. Deus tem uma palavra. Ei, acredita naquilo que Deus diz e tu vais ter aquilo que tu ainda não tens. Porque é assim que Deus cria alguma coisa nova na tua vida. É por isso que estarmos aqui na casa de Deus, a ouvir a palavra de Deus, é a melhor atitude criativa que nós podemos ter para a nossa vida, porque quando tu ouves uma palavra de Deus, alguma coisa nova acontece na tua vida. E disse Deus, haja luz, e adivinhem lá, e houve luz. E quando Deus diz alguma coisa a teu respeito, vai acontecer. Aquilo que Deus diz a teu respeito vai acontecer. Aquilo que Deus hoje tem uma palavra para ti. Deus hoje, eu estou a pregar para alguém nesta manhã. Deus hoje tem uma palavra para ti. Deus hoje tem uma palavra para a tua vida.
sobre as tuas características distintas, sobre os teus dons, sobre aquilo para o qual Ele te criou. Deus hoje tem uma palavra e está-te a dizer: ei, essa diferença que tu sentes e muitas vezes tens vergonha, não é vergonha nenhuma, fui eu que criei-te assim. Essa característica distinta é isso que eu te vou usar na tua vida. Não tenhas vergonha disso, da tua diferença. Não tentes ser como todos os outros. A tua diferença é exatamente aquilo para o qual eu te vou usar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas sabem, não ficou por aqui. Há aqui qualquer coisa espantosa que acontece a seguir. Olha o que é que a Bíblia diz. Está lá. E viu Deus que a luz era boa. E Deus separou as trevas da luz. Deus separou as trevas da luz. Ou seja, Deus separou aquilo que existia antes dele falar daquilo que existiu depois dele falar, ou fruto daquilo que ele falou. Então Deus fez uma separação entre trevas e luz. E fez essa separação entre as trevas, que era o que existia antes dele ter falado, e a luz foi o que existiu, fruto daquilo que ele falou. E eu quero dizer que Deus hoje quer fazer essa separação na minha e na tua vida. Ele quer fazer uma separação entre aquilo que existe na tua vida antes dele falar e aquilo que existe na tua vida depois dele falar. Ele quer fazer essa separação entre aquilo que existe antes dele trazer uma palavra sobre ti e aquilo que existe depois de ele ter falado. Deus disse: eu preciso de separar. Eu preciso de separar aquilo que estava lá antes de eu falar daquilo que eu falei. E eu creio que Deus quer criar uma separação na tua vida e na minha vida entre aquilo que estava lá antes de Deus falar, o que as pessoas diziam acerca de ti, aquilo que as pessoas dizem acerca de ti, aquilo que tu pensas acerca de ti, aquilo que o teu passado diz acerca de ti, aquilo que as tuas fraquezas dizem acerca de ti, aquilo que as tuas limitações dizem acerca de ti. Ele quer separar isso daquilo que ele diz acerca de ti. Porque ele separa trevas de luz. Então deixem-me dizer que trevas é tudo aquilo que é dito, é tudo aquilo que existe que não é fruto daquilo que Deus diz acerca de ti, e luz é tudo aquilo que Deus diz acerca de ti. Porque aquilo que Deus diz acerca de ti é que é luz. Porque há trevas que têm aparência de luz, mas não são luz, são trevas. E Deus quer separar. Sabem, Deus hoje quer separar e dizer-te: ei, isso que tu pensas que é luz, não é luz, é trevas. Estava lá antes de eu ter falado. Deus criou os céus e a terra e havia trevas. E Ele disse: haja luz, e houve luz. E a segunda coisa que Deus diz foi: separou. Ele separou. E Deus hoje quer criar uma separação. Ele quer separar. Ele quer separar. Ele quer separar aquilo que existe antes dele falar daquilo que existe depois dele falar. Ele quer separar aquilo que está na tua vida e que te destrói, aquilo que está na tua vida e que te manda para baixo, aquilo que está na tua vida e que te faz sentir um miserável. Ele quer separar. Ele não quer juntar com aquilo que Ele está a dizer. Ele está-te a dizer: tu és mais do que vencedor, tu podes todas as coisas naquele que te fortalece, tu és um vencedor. Ele não quer juntar uma coisa com outra. Ele não quer que na tua cabeça e no teu coração haja um mix daquilo que tu pensas com aquilo que Ele pensa, aquilo que os outros dizem com aquilo que Ele diz. Ele quer santificar, separar. Ele quer criar uma separação e dizer que as trevas se separem da luz. E as trevas têm que ser separadas da luz. Todas as trevas, toda a porcaria, toda a disfunção, toda a vergonha, separa. Ele quer separar. Ele não quer que isso tenha comunhão contigo. Ele quer separar para que a luz dele brilhe em ti. É por isso que 1 Coríntios 5,17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já separaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aquilo que Deus fez na terra através da criação é exatamente aquilo que Ele quer fazer em ti através da cruz. Porque a cruz também é um lugar de separação.
A cruz também separou as trevas da luz. E diz a palavra de Deus que quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se separou. Ele não quer que os conceitos errados que tu tens de ti, que as ideias erradas que tu tens de ti próprio, que os conceitos que a sociedade te quer impingir estejam misturados com aquilo que Ele diz acerca de ti. A verdade da tua vida não é um mix entre aquilo que os outros dizem e aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz não se pode juntar com aquilo que os outros dizem. As trevas não podem juntar. Vocês entendem? Deus quer separar. E aquilo que Deus separa, não juntes de novo. Não juntes. Vai dar barraca. Não junta treva com luz. Entendem? Não junta. Terra e céu. Mais à frente a Bíblia diz que Deus fez separação entre as águas e as terras. A criação mostra Deus a separar cada coisa no seu lugar. Aquilo que Deus separa, não junta o homem. Se o homem respeitasse aquilo que Deus junta, e se o homem respeitasse aquilo que Deus separa, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Muito melhor. Aquilo que Deus junta não separa, e aquilo que Deus separa não junta. Sabem? Deus quer criar uma separação para que a única coisa que brilhe em ti seja o que Ele falou. Para de tentar ser igual. Para de tentar ser similar ao lugar de onde tu vieste. Ele não quer que tu sejas igual ao lugar onde tu vieste. Se Ele te libertou de alguma coisa, é para tu seres diferente daquilo que Ele te libertou. Se Ele te libertou do Egito, não é para tu viveres como vivias no Egito. Se Ele te libertou na escravidão, não é para tu viveres como um escravo. Não tentes ser igual ao lugar onde tu vieste. Se Deus te libertou, vive de acordo com a tua nova realidade e não de acordo com a realidade onde tu vieste. Porque Deus quer separar. Tu não tens que ser igual àquilo que os teus pais foram. Tu não tens que ser igual ao ambiente onde tu fostes criado. Tu não tens que ser. Tu não és produto disso. Tu és produto da intervenção de Deus na tua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, a primeira é a característica distinta. A segunda coisa, eu chamo taxiways divinas. Quem é que sabe o que é uma taxiway? Quem é que já foi a um aeroporto? Um aeroporto tem a runway, que é a pista onde os aviões descolam e aterram, e tem a taxiway, que são pistas paralelas à runway, à pista de descolagem e aterragem, que são onde os aviões circulam para entrar ou sair da pista onde vão deslocar ou acabaram de aterrar. São isto que são as taxiways. E é interessante que a maneira como Deus guiou o povo de Israel para a terra prometida foi um bocado estranha, meio estranha mesmo. Aquilo não faz sentido nenhum. Foi meio estranho. E pouco usual. Não foi uma linha reta. A maneira como ele guiou, aquilo andava ali umas curvas meio estranhas. E olha o que é que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 14, mas um bocadinho antes deste acontecimento do Mar Vermelho, o povo tinha acabado de sair do Egito. E diz assim, 14, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem para trás e acampem em frente a Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zafon. Diz aos israelitas que voltem para... Agora imaginem o que é. Sair do Egito, pica toda, bora, tá. E de repente a instrução, tudo a voltar para trás. Hã? Voltar para trás, sim, volta para trás. E vamos acampar. Voltar para trás. Sabem? Isto aconteceu antes do acontecimento do Mar Vermelho. Eles tinham acabado de sair do Egito e a instrução de Deus foi meio absurda. Voltem para trás. Voltem para trás. Sabem? Quando tu vais no avião para ires para algum lado, tu tens um trator à frente que faz o chamado pushback, ele puxa o avião para trás e mete o avião normalmente na taxiway. E lá vai ele. E se tu reparares, tu vais na direção contrária
àquela onde é suposto tu ires descolar. Porque tu estás a ir para o início da pista e tu estás a ver os outros e dizes, mas eu estou a andar para trás. Está a criar o que é que o avião está a fazer? O avião está a criar o espaço, a separação suficiente para que possa atingir o ponto de descolagem, que é o chamado ponto V. Já não há volta a dar. Quando chega ali tem que subir. E ele tem que criar uma separação, um espaço suficiente. E para criar esse espaço, ele tem que vir para trás. E quando nós vamos num avião, ninguém diz, mas para onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Onde é que nós sabemos? Não, espera aí, ele está a criar um espaço, toda a gente sabe, ele está a criar um espaço, parece que estás a andar para trás, parece que estás a ir no sentido contrário do teu destino, mas não é, é apenas um momento de criar separação para quando tu entrares na runway, quando tu entrares na pista, tu tenhas o espaço suficiente para conseguires deslocar. E sabem, Deus faz isso muitas vezes na nossa vida. Às vezes parece que estamos a andar para trás, às vezes parece que as coisas estão a ir na direção errada, às vezes entramos em pânico porque as coisas estão a ir na direção e o que é que está a acontecer? Eu devia estar a ir para ali, estou a ir para ali. Deixa-me dizer que talvez tu estejas numa taxiway a ganhar separação, distância suficiente para Deus poder fazer descolar o teu destino para um propósito para o qual tu nunca sonhaste nem imaginaste. E às vezes é preciso criar espaço, separação. E às vezes é preciso andar um bocado para trás para teres o espaço suficiente para descolar. Sabem? Eles estavam a criar espaço, uma separação para poderem conquistar a terra prometida. Se alguém te abandonou recentemente e tu sentes que estás a andar para trás e que a tua vida... Ei, deixa-me dizer-te, tu estás numa taxiway apenas. Se calhar essa pessoa que te abandonou não era a pessoa te ia ajudar a chegar ao teu destino. Parece que estás a andar para trás, mas tu não estás a andar para trás. Tu estás a criar espaço para o teu destino. Talvez tu perdeste o emprego ou algo precioso e pensas que minha vida está... Ei, calma, está tudo bem. Tu estás na taxiway. Deus está contigo. Ele está-te a criar espaço para uma coisa melhor. E quando nós dizemos que o melhor está para vir... sabem, é muito fácil dizer que o melhor está para vir quando a gente está a descolar. Mas quando a gente está na taxiway, ei, diz para ti mesmo, o melhor está para vir. Eu estou a criar espaço. Quando tu sentes que a tua vida está a andar para trás e que as coisas não estão a contribuir para o teu destino, que as coisas não estão a contribuir para o teu propósito, e às vezes perguntas, Deus, e porquê? E porquê isto? E porquê aquilo? Lembra-te da taxiway. Lembra-te, eu estou na direção contrária apenas porque Deus está a criar espaço para eu levantar voo. E às vezes há pessoas que acabam por desistir porque não percebem que muitas vezes é apenas um andar para trás para criar uma separação, um espaço para depois levantar voo. É como uma flecha quando ela está no arco. Ela tem um objetivo que é chegar ao alvo, mas antes de chegar ao alvo, ela é esticada para trás e a ponta da flecha, quando ela está preparada para atingir o alvo, ela está mais longe do que quando ela não estava preparada. Está mais longe, mas está preparada. Às vezes parece que tu estás mais longe de atingir o teu propósito, mas tu tens o espaço suficiente para descolares e nunca mais ninguém te parar. Não fiques em pânico quando estás a andar num sentido que parece diferente. Eventualmente tu estás numa taxiway divina. Deus está-te a preparar para te lançar na pista e tu levantares voo. E em último lugar, a separação do meio. A marca distinta, a taxiway divina e a separação do meio. Olhem em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 8 a 12, diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios com os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíam em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto, lá está, no mesmo sítio onde eles estavam. Quando Deus os mandou andar para trás, foi aí que os egípcios os alcançaram. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Vejam a piada. Vocês sabem aquele humor que
tem sempre uma mensagem associada. O que eles estavam a dizer é: tu dirigiste-nos para o local errado. O que você fez connosco, tirando-nos lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Sabem, a Bíblia relata que quando eles saíram do Egito, está lá escrito, diz que eles marchavam triunfantemente. Estão a ver? E há pessoas que quando saem, é triunfo, até que há gente que tem uma embalagem, há gente que tem uma força e uma garra e um potencial, até que. E o que é que aconteceu? Diz que quando eles olharam e viram que os egípcios já vinham atrás dele, aquele triunfalismo todo, aquela marcha, aquilo perdeu-se tudo, ficaram todos aflitos. Sabem, começar uma coisa é uma cena super empolgante. Vamos começar, vamos fazer, é super empolgante. E terminar é gratificante. O problema é o meio. O meio é que é a cena. É começar, o problema é o meio. E sabem, não é o empolgamento do começo, nem a gratificação do fim que te define, mas é a persistência do meio. Aquilo que separa alguém que tem um propósito de alguém que tem uma fantasia é a maneira como se comporta no meio. E há gente cheia de fantasias na vida. A única coisa que eles têm é uma fantasia. Porque quando a cena aperta, quando aquilo no meio, quando passa aquela cena triunfalista do princípio e começam a ver que, afinal, temos alguém a morder-nos os pés, eles começaram a desejar voltar para onde estavam. E esta é uma característica, muitas vezes, que quando a vida aperta, nós desejamos voltar para onde estávamos. E há pessoas que, quando a vida aperta, voltam para onde estavam. E perdem aquilo que Deus tem para eles. Eu quero-vos dizer, nunca voltes para o lugar onde tu estavas, mesmo que a vida te aperte com força. Eles agora pareciam encurralados entre o mar que não poderiam atravessar e o poderoso exército de Faraó. Estavam encurralados. O mar era grande demais, mas tudo isto fazia parte de um plano divino. Sabem, Deus queria separá-los de vez dos egípcios. E só havia uma maneira. Porque o Faraó era nhurro que nem um camelo. E só havia uma maneira. A maneira como Deus... Sabem? Aquele mar que os... Olha, escutem, olhem lá para mim que isto é poderoso. Aquele mar que os israelitas julgavam que estava ali para os matar, não estava ali para os matar. Estava ali porque os inimigos não sabem nadar. Deus, no plano de Deus, não era matar os israelitas, era matar os egípcios. Ele disse, vocês não estão a ver? Este mar não é para vos matar. Este mar é para matar aqueles que vos perseguem. Porque se eu não matar aqueles que vos perseguem, eventualmente vocês vão voltar para lá. E agora como é que vai ser? Sabem? Deus deu a solução a Moisés. Disse, estica a mão sobre o mar. Grande solução. Estica a tua mão sobre o mar. Imagina o que é Moisés, eles aflitos ali, tipo, olha, aquilo era tenebroso, o que vinha atrás deles, e esmagador o que estava à frente. E, Moisés, o que é que vais fazer? Calma, Deus tem a solução. E diz que ele esticou. E a Bíblia fala que ele esticou 2 vezes a mão, uma primeiro e outra depois. O primeiro esticamento que ele fez. Primeiro esticou a mão. E quero-te dizer uma coisa, quando tu esticas aquilo que Deus te dá, quando tu usas aquilo que Deus te deu e esticas aquilo que Deus te dá, e tu esticas a tua fé, e tu esticas a tua coragem, e estamos numa altura que tu precisas de esticar um bocado, estica a tua fé, estica a tua coragem, e tu vais ver o que é que Deus vai fazer. Quando nós pensamos e ficamos quietinhos e não se estica nada, e pensamos que Deus vai fazer tudo, morremos afogados. Mas quando a gente se estica por todos os lados, tu vês como é que Deus trabalha na nossa vida. Se tu esticas aquilo que tu tens, estica a tua fé, estica os teus recursos, estica a tua imaginação, estica. Porque se tu esticas aquilo que tu tens, ele se tornará um símbolo da força de Deus, que é maior do que qualquer coisa que tu possas enfrentar. Nunca prefiras a segurança da escravidão à incerteza da separação. Eles já estavam a desejar voltar para trás. Moisés esticou. Depois aconteceu uma coisa que não ajudou nada.
A gente agora pensa, e vê que ajudou, mas na altura eles pensam, isto não ajudou nada. É que a coluna e o anjo que estavam à frente, de repente começam a andar para trás e eles pensaram assim, bem, até eles se vão embora. O que é que vocês pensavam? Um anjo à frente e uma coluna de nuvem e de repente... Isto está tão mal, que nem o anjo quer estar cá para ver. E aquilo que Deus tinha para nos guiar foi embora. Quantas vezes a gente se senta assim na nossa vida? E aquilo que era a minha segurança, aquilo, e está a ir embora, aquilo está a ir embora. Mas é interessante que o anjo e a nuvem não foram embora. Eles apenas mudaram de posição. Saíram da frente e puseram-se atrás. E fizeram uma separação. Fizeram uma separação entre os israelitas e os egípcios. Já não estava à frente para os guiar, eles tinham que avançar em fé, mas estava atrás para os proteger. E sabem, Deus quer fazer uma separação entre viver por fé e viver por vista. Eles estavam a viver por vista. Olha para onde é que vai, ali para a direita, olha para onde é que vai a nuvem, para onde é que vai o anjo. E de repente diz, não, mas agora na terra prometida, agora lá para a frente, vocês não vão andar por vista, vocês vão andar por fé e eu fico atrás de vocês a proteger as vossas costas. Vai em fé e eu estou contigo. Vai em fé e a partir daí Deus começa a dizer, vai em fé e eu estou contigo. Josué, vai, não tenhas medo, eu estou contigo. Porque Deus não abandonou, apenas posto numa posição diferente. E essa posição era mais importante para o povo do que a antiga, porque ele estava a fazer uma separação entre aquilo que os queria matar e a salvação deles. Colocar numa posição para tu andares por fé e não por vista. Porque Ele quer fazer uma separação entre andar por fé e andar por vista e confiar. Eu vou andar por fé e Deus guarda as minhas costas. Eu vou andar por fé e Deus guarda as minhas costas. Eu vou dar passos de fé. Porque, sabem, nós vivemos numa sociedade que queremos tudo seguro, queremos garantias de tudo. E será que eu tenho garantias? E se eu der, será que eu tenho garantias? E se eu for, será que eu tenho garantias? Nós queremos a coluna de fogo à frente, a coluna de fumo à frente e queremos o anjo à frente. Mas a coluna e o anjo já não estão à frente, estão atrás e dizer, vai, tem fé e nós estamos cá para te segurar. É assim que Deus trabalha. E Ele quer fazer essa separação. Ele quer que tu mudes numa vida que é por vista para uma vida que é por fé. E que confias que Deus guarda as tuas costas. Deus guarda as tuas costas. Ele criou uma separação entre eles e o inimigo. Sabem? Ele não te trouxe até aqui onde tu estás hoje para tu morreres. Eu vou pedir à banda para subir. Ele não te trouxe até onde tu estás hoje para tu morreres. Como os egípcios julgavam, os israelitas. Deus trouxe-me até aqui. Deus trouxe-nos até aqui para nos enterrar no deserto. Deus não te trouxe até aqui para tu morreres. Ele não te trouxe até aqui para tu afogares. Ele te trouxe até aqui porque como eu disse, os teus inimigos não sabem nadar. Não é para tu os afogares. Eu creio que estou a falar para alguém nesta manhã que está no meio de alguma coisa. E no meio é que é difícil. No meio é que é difícil. Não é no início, não é no fim, é no meio. No meio é difícil. No meio a coisa fica complicada. No meio, quando a gente se sente que não está num lado, no meio a gente... Mas eu estou a falar para alguém que está no meio de alguma coisa. Talvez estejas no meio de uma mudança, talvez estejas no meio de uma tribulação, talvez estejas no meio, tu nem sabes do quê, para onde vais, nem... Eu estou a falar para alguém que está no meio. E eu quero te dizer que Ele não te trouxe até aqui para tu morreres. No meio é difícil continuar, mas continua. Continua. Mas eu não vejo nada, não interessa. Tu não vês porque a coluna já não está à tua frente. O anjo está atrás. É assim, pela fé, continua. Confiar em Deus. Eu não sei o que é que isto vai dar, mas eu vou continuar. Eu não sei onde é que eu vou, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não sei onde é que isto me vai conduzir, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Há pessoas a pensar desistir. Não desistas, continua. Não fiques no meio. Ele não te trouxe até aqui para te deixar aqui no meio. Ele está atrás de ti. A coluna de fumo e o anjo estão atrás de ti. Ei, continua. Se tu estás no meio de alguma coisa, e às vezes no meio onde nós nos sentimos desesperados, é no meio onde a gente se sente aflito, é no meio, Deus, onde é que tu estás? É no meio. Nunca é no princípio e nunca é no fim, é no meio. Mas até no meio Deus quer fazer uma separação. Ele quer dizer, ei, eu quero que tu saibas uma coisa. Tu podes estar no meio do vale da sombra da morte, mas tu não temes mal algum, porque eu estou a proteger as tuas costas. Tu não estás a ver a coluna de fumo e tu não estás a ver o anjo.
Porque eles agora posicionaram-se atrás de ti. Porque tu agora caminhas pela fé e nós estamos aqui. Vai em frente. É por isso que quando Deus falou com Josué, o que é que lhe disse? Ei, Josué, não temas. Não tenhas medo daquilo que tu vês. Não temas os gigantes da terra. Eu estou contigo. Não disse que estava à frente? Ele está exatamente na mesma posição onde ele passou na altura do Mar Vermelho. Houve um shift, houve uma mudança em que Deus deixou de estar a ser o Deus que lhes dizia todas as coisas para ser o Deus que os sustentava em todas as coisas. Tu estás no meio de alguma coisa. Continua, não voltes para o que deixastes. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta manhã. Não voltes para aquilo que tu deixastes. Não voltes para aquilo que tu deixaste. Às vezes é isso que a vida te quer fazer. É que tu voltes para aquilo que tu deixaste e estás a ver? Agora estás no meio daqui, estás aqui. E onde é que está Deus? E onde é que está isto? E onde é que está? Diz assim, ei, Deus está a guardar as minhas costas. Eu não vou parar. Eu não vou voltar para aquilo que eu deixei. Deus está atrás de ti, fazendo a separação entre aquilo que tu deixaste para trás e aquilo que está à tua frente. Sabem? Deixem-me pôr as coisas assim. Eu sei que a hora vai um bocadinho avançada, mas deixem-me pôr as coisas assim. Deus está mais interessado em não te deixar voltar para onde tu viestes do que te dizer tudo aquilo que tu tens que fazer. É por isso que Ele está atrás e não está à frente. Ele disse, não volta para trás. Às vezes a gente está na vida e que estamos a voltar para trás e está lá Deus, não volta, anda. Chega aqui tu, põe o micro no chão, na cara. No chão, não é mim, pá, no chão. Deixa de estar aí. Anda cá, Jonatas, meu escudeiro. É mais fácil, não é por nada. Eu preferia estar ao pé de ti do que ao pé dele, mas pronto. Deus está atrás de nós. E nós andamos. E às vezes a vida começa a apertar. E a gente para e tenta voltar para trás. Mas Deus está aí. Não. Man, não, para a frente. Bora. Às vezes a vida começa a apertar e a gente tenta voltar para trás, mas Deus está atrás de nós. Diz, não, bora, anda lá. Mas Deus, eu não sei para onde é que é de ir. Vai, eu estou contigo, anda lá. Tu não estás sozinho. Às vezes a gente não vê, mas Ele está lá. Anda lá. Sabem quando é que a gente vê que Deus está connosco? É quando tu tentas voltar para trás, Deus faz-te frente, porque Deus está a separar de onde tu vieste para onde tu vais. Deus não quer que tu voltes para trás. Deus não quer que tu voltes à vida que tu tinhas. Ele quer dizer, ei, para a frente, Jonatas, para a frente. Separação. Não junto o homem aquilo que Deus separou. Para terminar, Êxodo 14, 26. Mas o Senhor disse a Moisés, olha o segundo esticance. Moisés passa ao mar com o povo. Uau. E o grande milagre, uau, Deus fez um milagre, passámos a terra seca e estamos do outro lado. E Deus disse, ainda não acabou, Moisés, vira-te para o mar que tu passaste a seco e estende a tua mão. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O mar que estava separado juntou-se e matou os inimigos. Eu quero te dizer que o maior milagre não foi o povo ter passado a terra seca. O maior milagre foi o povo ter passado a terra seca e os inimigos terem morrido afogados. E eu quero te dizer, tu podes passar por situações na tua vida em que tu passas terra seca, mas os inimigos não vão tirar vantagem absolutamente nenhuma disso. Eles vão morrer afogados no sítio onde tu fostes vencedor. Uau! Eu posso ser o vencedor no mesmo local onde os meus inimigos vão ser sepultados para sempre. E naquele dia em diante, Deus diz, nunca mais o faraó vos vai perseguir. Porque eles sabem que eu sou Deus. Eu sou o Deus que abre o mar para os meus filhos passarem. E sou o Deus que fecha esse mar para criar uma separação. Nunca mais te metas com os meus filhos.
única coisa que Deus lhes pediu foi: não voltes para trás. Não voltes para trás. Se eles naquele momento tivessem voltado para trás, eles eram capturados de novo e voltavam para a escravidão. Eles criticaram Moisés. Eles até disseram, está lá escrito: Moisés, nós já tínhamos dito no Egito, não queríamos porque era mais seguro estar aqui do que essa incerteza, e tu insististe connosco. E agora estamos nisto. Quantas vezes a gente se sente assim: Deus, tu insististe, e agora estou nesta situação. Deixa-me dizer, Deus está lá atrás, fazer a separação, para que os teus inimigos, aquilo para onde qual tu viestes, aquele ambiente de onde tu viestes, aquele ambiente de destruição, aquilo que Deus te libertou, a escravidão dos vícios, a escravidão de uma vida sem sentido, não voltes para trás. Aquela vida que te dá alguma segurança, porque se calhar foi a única que conheceste, mas não é aquilo que tu queres para ti. Há pessoas aqui conformadas que precisam de se desconformar outra vez e dizer assim: não, eu recuso-me a viver, eu não quero viver assim. Quero viver aquilo que Deus tem para mim. Não junto o homem aquilo que Deus separou. Vamos ficar de pé. Para ouvires mais mensagens, podes ligar-te em www.cccidade.org e subscrever os podcasts. Visita-nos um domingo no campus de Loures ou no campus da Maia. Esperamos por ti. Centro Cristão da Cidade, a tua casa.